Olá, crianças, como estão vocês? Tudo bem? Bem, dando continuidade à nossa revista A Vida de Jesus, hoje nós vamos falar sobre a lição 7. E o nosso tema de hoje é poder sobre a natureza. Nós vimos na lição anterior o primeiro milagre que Jesus fez, né? O milagre do vinho. Então, hoje nós vamos conhecer um outro milagre que Jesus fez. Mas esse milagre, ele inclui um animalzinho. E vocês sabem quantas vezes Jesus fez milagre através deste animal? Eu vou mostrar para vocês quem é ele. Esse aqui, ó. Um peixe. A gente conhece que na história de Jesus tem várias passagens no Novo Testamento que fala sobre o peixe. E hoje nós vamos contar uma história que revela o grande poder do Senhor Jesus através da natureza. Então, antes da gente começar a nossa história, vamos falar com o Senhor? Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar agradecendo ao Senhor por esse privilégio que nós temos, né? De ouvir e entender o grande poder que o Senhor tem sobre nós e sobre todas as coisas que Ele criou, tá bom? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos alegramos em poder abrir a Tua Palavra, poder reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Queremos Te agradecer porque a cada dia o Senhor tem revelado a nós grandes maravilhas, Pai. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para que possamos compreender a Tua Palavra e possamos, ó Deus, praticar tudo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa cada família, cada criança que vai assistir essa aula e que nós possamos, Senhor, realmente reconhecer a Tua grandeza sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, começando a nossa lição de hoje, a nossa lição é a lição 7 e o tema dela é poder sobre a natureza. E o nosso texto bíblico está aqui em Mateus, no capítulo 17, do versículo 24 até o 27. Essa história vai falar sobre o pagamento de impostos, tá? Vocês sabem que quando Jesus começou o seu ministério, a partir do momento que ele começou a pregar o evangelho, ele não parou mais de viajar. Jesus viajava muito, né? Ele não parava em lugar nenhum. Hoje ele estava aqui, amanhã ele estava ali, mas ele andava por todas as cidades pregando a palavra de Deus. E ele chegou junto com Simão, Pedro e os demais discípulos numa cidade chamada Cafarnaum. Vocês já ouviram falar dessa cidade, né? Então, essa cidade era uma cidade pertinho do Mar da Galileia, onde Jesus escolheu os seus 3 primeiros discípulos. No país, todos nós pagamos vários tipos de impostos. O pai de vocês, por exemplo, ele paga imposto para andar de carro, imposto para morar, imposto para se vestir, imposto para comer, tudo que a gente compra no supermercado, ou todas as roupas, calçado, brinquedo, tudo aquilo que a gente adquire, a gente paga uma taxa de impostos que vem junto com o pagamento da mercadoria, tá? E a nossa casa, a nossa moradia, a gente paga um imposto que chama IPTU. E também o imposto do nosso carro, que se chama IPVA. Esses são alguns dos impostos que todo ano nós pagamos. Então, era esse tipo de imposto que era cobrado lá desde a época de Jesus. Só que o imposto que era cobrado lá era uma única cobrança e uma vez por ano, diferente de nós que nós pagamos vários tipos de impostos diferentes, tá bom? Então, chegando na cidade de Cafarnaum, logo na entrada havia esses cobradores de impostos. Então eles se aproximaram de Pedro e perguntaram: o seu mestre paga impostos?
Pedro ficou muito revoltado com essa pergunta. Ele não gostou. Sabe por quê, crianças? Esses cobradores de impostos estavam tentando provocar Pedro, porque eles queriam realmente ver se Jesus era mesmo um homem justo e verdadeiro. Eles queriam descobrir qualquer coisa que não fosse certa que Jesus fizesse. Mas Pedro, logo em seguida, respondeu: ele paga imposto, sim. Então Pedro saiu da frente dos cobradores de impostos e foi imediatamente até Jesus para falar sobre o assunto. Mas antes que Pedro abrisse a boca, Jesus fez uma pergunta para Pedro. Sabe o que ele perguntou? Ele perguntou assim: Pedro, é justo os reis cobrarem impostos do seu povo ou os estrangeiros que devem pagar os impostos? Vocês sabem, crianças, que Pedro não teve nenhuma dificuldade, em responder essa pergunta para Jesus, porque ele achava, e era justo, que as pessoas que viessem visitar as cidades deveriam pagar os impostos, não as pessoas que morassem na cidade, Então, realmente Jesus ouviu a resposta de Pedro e logo ele tomou uma atitude maravilhosa. E eu gostaria de ler com vocês no versículo 27 de Mateus 17 o que foi que Jesus fez. Olha só. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estárter. Toma-o e dá por mim e por ti. Sabe o que Jesus quis dizer aqui, crianças, nesse versículo? Que Jesus era um estrangeiro ali naquela cidade e ele não queria fazer feio de jeito nenhum. Ele não queria ser injusto, Ele não queria que ninguém pensasse mal dele. Então ele achou necessário pagar o imposto e a partir daí, só que eles não tinham dinheiro, Porque Jesus não tinha recursos, os discípulos também não. O trabalho deles era falar do evangelho. E aí Jesus pede para Pedro ir até o rio, ao mar, não é um rio, ir até o mar e lançar o anzol, e o primeiro peixe que viesse, ele viria com um starter na boca. O que é um starter? O mesmo que uma moeda, Então, Pedro foi e lançou o seu anzol e veio juntamente com aquele peixe na sua boca, assim, olha. Veio um peixe com uma moeda, Starter é o mesmo que moeda. Veio com uma moeda que foi o suficiente para pagar o imposto de todos os que estavam ali visitando aquela cidade. E isso foi um milagre maravilhoso, Porque como pode o primeiro peixe que Pedro pescou vir já diretamente com uma moeda na boca, E não no estômago. Estava na sua boca, fácil de tirar. Isso não é maravilhoso, crianças? Jesus realmente é quem controla toda a natureza e quem controla a todos nós. Não é verdade? O nosso versículo referente a esta lição de hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, que diz o seguinte, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. E agora nós vamos ver quem vai repetir comigo este versículo. Quem será, hein? Eu vou ler a lição 7, no arquivo da memória, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Beijo. Bem, crianças,
com essa atitude de Jesus, o que nós podemos aprender aqui? Que Jesus, ele respeitou as autoridades, mesmo não concordando às vezes com as cobranças que eram absurdas, né? Mas Jesus não teve nenhuma atitude de rebeldia, ele decidiu obedecer à lei e pagar o seu imposto, né? E tudo foi resolvido ali através desse milagre do peixe com a moeda na boca. Então, esse mesmo Jesus que começou lá naquele dia, né, naqueles dias, a pregar o Evangelho, começou a promover os seus milagres, esse Jesus que curou, esse Jesus que resgatou, que salvou, que ressuscitou mortos, esse mesmo Jesus está presente na nossa vida hoje e Ele tem controle total sobre nós e sobre todas as coisas. E que nós possamos aprender que em tudo na nossa vida nós dependemos do Senhor Jesus e que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro de tudo que nós temos feito, de tudo que nós temos vivido. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade para sempre, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Olha só, crianças, este é o meu mosaico. Eu espero que o de vocês também esteja igual a este, tá? E hoje nós vamos colocar essa peça aqui, ó, que é a peça número 7 do nosso mosaico, tá? E a palavra de hoje é a palavra poder. Nós aprendemos que Jesus tem poder sobre a natureza e também tem poder sobre todos nós. E que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.